violência que cada filho sofre por conta da sua ordem de nascimento. Eu sou Sandra Matinhago, presidente do Instituto Nefesh, criadora do método PSIAR, e sou hoje a sua mentora materna preferida. Então vamos falar da ordem dos filhos. Então nós temos o primogênito, o segundo filho e o terceiro filho. A partir do terceiro filho, volta a conta para primeiro, segundo e terceiro. Então, o primeiro ele pode ser o quarto, pode ser o sétimo, o segundo pode ser o quinto, pode ser o oitavo, e o terceiro pode ser o terceiro, o sexto e o nono. E assim você segue na sua ordem de nascimento. O primogênito. Bom, se você vem de uma cultura hebraica, tá? O primogênito ele sempre tem essa expectativa de que seja o filho homem. E para que se quer que esse filho seja homem? Para que ele possa dar continuidade ao clã. Então, é aquele que vai levar o nome da família. Então, é o responsável pela continuidade desse clã, desse nome na sociedade. Fora isso, o que nós vamos ter com o primeiro filho? Ele é o abre-portas. Né? Por que o abre-portas? Porque ele é o primeiro a sair desse útero. Então, ele inaugura o útero materno. Além dele inaugurar esse útero materno, ele dá a esse casal o título de mãe e de pai. Então, um casal ele só se torna pai e mãe porque existe um filho que lhe dá esse título, e esse título é o primeiro filho. O fato, por exemplo, desse filho ser esperado ser homem, ser esperado dar continuidade ao clã, ele acaba sofrendo uma influência maior pela família paterna. E é o filho que vai estar mais ligado ao pai, é o filho que vamos dizer assim, que vai defender os direitos do pai, as necessidades do pai. Então, é aquele filho que vai estar mais voltado para o pai. Uma outra característica do primeiro filho é a característica de liderança, né? Porque depois que vier os próximos, ele é o que vai puxar, ele é o que vai instruir, ele é o que vai direcionar, sem contar que ele vai também ter essa questão de autoridade, né? Por ser o maior, respeita o seu irmão maior. O que o seu irmão maior fizer, você respeita. Você é o maior, você tem que ser o exemplo. Então, nós vamos encontrar nos primeiros filhos essa responsabilidade. Se por um acaso você, mãe, percebe que o seu filho não está tendo essas características, o que a gente pode perceber aí? Que há, às vezes, algum trauma, pode haver algum excesso de submissão que fez com que ele fosse muito mais obediente, seguisse muito mais do que fosse líder e arrastasse mais as pessoas. Então, é bom dar uma olhada quando você percebe que o seu filho não está dentro dessas características. Não que tenha que ter todas as características, mas algumas dessas características sempre vão se apresentar. E, geralmente, o primeiro filho é aquele que todas as portas se abrem para ele. Mas também, se ele estiver em sofrimento, pode ser aquele filho que todas as portas se fecham para ele. Então, esse é um olhar que nós, mães, podemos fazer para o primeiro filho. Ele está na sua função, que é ter as portas abertas para ele, para tudo aquilo que ele quiser fazer, ou ele está contra a função, quer dizer, todas as portas se fechando para ele. Se por um acaso esse primeiro filho for uma mulher, nós vamos encontrar aí uma mulher exigente, pragmática,
uma grande conciliadora e, em alguns casos, ela vai atuar ali na família como uma segunda mãe, querendo ser ouvida, querendo ser escutada. E o mesmo acontece se essa pessoa não exerce nenhuma dessas funções, então a gente pode imaginar que tem também aí algum sofrimento. Uma outra característica da mulher, da primeira filha, é que ela une o clã, é aquela que vai buscar fazer essa unidade do clã. Só que ela pode ter aí um excesso de autoridade. E o que acontece com os primeiros filhos? Muitas vezes eles são rejeitados pelos outros filhos, porque os outros filhos podem não querer aceitar essa autoridade. Qual é a função, então, do segundo filho? Para que vem esse segundo filho? O segundo filho, ele chega no momento em que os pais estão mais relaxados. Afinal, o primeiro filho já ensinou para eles o que é ser pai e o que é ser mãe. Então, todos aqueles cuidados que haviam com o primeiro filho, né, lavar a chupetinha, ferver a mamadeirinha, dar a comidinha fresquinha, ixi, agora a chupeta cai, a mãe limpa e enfia na boca do segundo filho. Quer dizer, o segundo filho fala assim, ó, o primeiro não morreu, você também não vai. Então, acaba tendo, esse segundo filho acaba tendo pais mais tranquilos, pais que permitem que ele avance um pouquinho mais, porque já sabe que não tem perigo, já sabe que não vai quebrar, já sabe que não é qualquer coisa que vai destruir, que essa criança não é tão sensível assim. E isso traz um grande benefício para essas crianças, porque elas acabam sendo crianças mais tranquilas, mais sensíveis, mais compreensivas. Então, isso traz uma grande vantagem para o segundo filho, em relação, por exemplo, ao primeiro, que vai ser mais autoritário. Então, o segundo filho parece aquelas crianças mais brincalhonas, mas o que acontece é que ele teve um ambiente um pouco mais relaxado. Tá? E a mesma coisa que eu digo aqui, se isso não acontece, é porque existe algum problema. O segundo filho também é chamado filho da mãe. Então, o primeiro é do pai, o segundo é o da mãe. Então, ele vai estar muito mais vinculado com a mãe, mais amoroso. A gente chama esse segundo filho do filho do coração, o filho das emoções, por ele ser mais sensível. Então, se acontece do seu filho, mãe, não ter essas características, a gente pode imaginar aí que possa ter tido algum sofrimento, algum biochoque, alguma coisa. Mas lembre-se, não fica colocando coisa na cabeça, não. Isso aqui é mais uma dica para que você entenda as diferenças de personalidades do seu filho, do que fique encontrando problemas nessas personalidades, nessa forma de cada um agir. Então, vamos para o filho de número 3, esse terceiro filho. O terceiro filho agora, ele já não é nem o filho da mãe e também não é o filho do pai. Então, o terceiro filho ele já nasce agora numa comunidade, num lugar um pouquinho maior. Então, é aquela criança que quando nasce não é como o primeiro filho, que só enxerga o rosto, quando ele olha para cima, ele enxerga mamãe e papai. Né? O segundo filho enxerga mamãe, papai e um irmãozinho. E o terceiro filho ele enxerga mamãe, papai, um irmãozinho, outro irmãozinho. Quer dizer, ele tem uma comunidade para ele dar conta, ele tem uma comunidade para que ele entenda quem é quem faz o papel de quem cuida, quem alimenta, quem brinca, quem briga. Então, ele tem que desenvolver uma habilidade muito maior, porque são muito mais pessoas para que ele dê conta, para que ele identifique. Isso vai trazer uma grande competência de lidar com a comunidade, de lidar com grupos. E agora ele passa a ser o filho do casal. Então, para o terceiro filho, uma das grandes preocupações é se o pai e a mãe estão bem. Enquanto o primeiro filho quer saber se o pai está bem, o segundo filho quer saber se a mãe está bem, o terceiro filho quer saber se o casal está bem.
Isso dá para o terceiro filho uma habilidade de lidar com a comunidade. Então, nesse sentido, ele é mais sedutor, nesse sentido, ele precisa fazer muitas coisas para chamar atenção, principalmente tem 2 na frente dele que são muito mais competentes, mas também o terceiro filho, ele aprende com os erros dos 2 primeiros. Então, a gente tende muito a dizer que o terceiro filho ele é mais inteligente. Não é que ele é mais inteligente, ele tem 2 professores, ele tem 2 pessoas para ele perceber o que deu certo, o que não deu certo, o que é aprovado, o que não é aprovado. Então, tem essas habilidades. E uma outra característica do terceiro filho é que ele é o filho do casal. Então, ele está preocupado com a relação do casal, com a relação do pai e da mãe, se tudo vai bem, se tudo está tranquilo. Então, ele tem toda essa preocupação. Uma outra característica muito interessante do terceiro filho é a característica do dinheiro. Ele é uma pessoa bem-sucedida, tende a ser uma pessoa bem-sucedida, tende a ser uma pessoa a se relacionar melhor com as finanças, com os negócios. E se você é o terceiro filho, ou se você tem algum terceiro filho que não tem essa competência, a gente já pode sugerir que tem aí algum conflito emocional que poderia estar sendo liberado para que ele volte a essa potência, a essa competência de ser um terceiro filho. Uma outra característica do terceiro filho, geralmente, que é aquele que vai quebrar padrões, é aquele que vai infringir regras, é aquele que vai querer fazer diferente do que todos os outros estão fazendo. E por ele ser o menorzinho, por ele ser o pequenininho, né, ele vai ter os seus privilégios. E aí ele rompe as regras com muito mais eficácia, ele rompe as regras sem medo e ele avança um pouco mais. Então, ele não tem medo de quebrar a tradição, as regras, as normas. Por que ele faz isso? Porque ele sempre foi muito protegido. Principalmente se houver uma distância de idade, ele vai ser muito mais paparicado, ele vai ser muito mais protegido do que os outros. E isso dá para ele uma segurança de infringir mais as regras e ter mais pessoas do seu lado, tolerando os seus erros e aprovando os seus acertos. Então, espero que isso, mãe, tenha ajudado você a compreender um pouco como pode estar os seus filhos se relacionando e as diferenças que existem entre um e outro.